pessoal, eu sou o professor André Melo. Nós estamos aqui mais uma vez com nossa disciplina de modelagem matemática. E hoje nossa aula nós preparamos para a resolução de um modelo matemático à luz do que o professor Rodney Bassanese ele apresenta para a gente enquanto etapas, né? Nós escolhemos usar a modelagem matemática computacional. Então, nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre o que são esses modelos matemáticos, o que é essa modelagem matemática auxiliada por tecnologias, tá certo? Então vamos iniciar nossa aula. Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou hoje. Então, gente, a gente começa nossa aula fazendo uma reflexão acerca do papel da tecnologia no ensino, né? Então, quando a gente trata de tecnologia, nós compreendemos que ela tem um papel crucial na sociedade, né? E, por conta disso, no ensino não é diferente. A tecnologia ela apresenta um papel muito importante no ensino. E a gente pode citar, por exemplo, a criação de animações interativas para matemática, enfim, simulações e uma gama de conceitos que são de difícil, por exemplo, de difícil compreensão, mas que com os conceitos matemáticos, com os conceitos tecnológicos, né, com as ferramentas tecnológicas, a gente consegue ter uma compreensão melhor. Por que a gente traz isso? Porque o que é que a gente nota, né, dos nossos alunos? Uma dificuldade grande em perceber o que é a relevância da matemática, né? Devido a essa falta de conexão com o cotidiano. E aí, assim, isso nos traz problemas motivadores para tentar, com a tecnologia, buscar soluções para que a gente ataque essa demanda educativa que nós temos. Então, nessa perspectiva, a gente vai destacar exatamente a modelagem matemática como uma ferramenta importante. Por quê? Porque ela entre outras coisas, revela, né, profundas conexões interdisciplinares, né? E aí a gente cita o professor Silva Júnior, né, com esse pensamento inicial. E aí, emergindo na modelagem matemática, né, é que nós discutimos exatamente como essa tecnologia ela pode se entrelaçar com os conceitos de modelagem matemática para nos dar uma possibilidade de intervenção educativa interessante. E aí, diante de tudo que a gente falou, o que nós percebemos é que o uso dessas tecnologias de fato transforma o processo principalmente de argumentação, né, de resolutividade de ações. Por quê? Porque, entre outras coisas, possibilita, por exemplo, a automação de cálculos, né, e a realização de experimentos, né, de forma eficiente e rápida, né? Então, a palavra tecnologia ela nos traz esse conceito, né, de eficiência e rapidez, né? Principalmente para fortalecer nossa argumentação diante de um problema, diante de uma possibilidade, né, de compreender um determinado fenômeno por meio de experimentos e por meio de automação de cálculos, né? E aí, o que nós vemos hoje é um crescente aumento, né, no número de softwares, né? Então, esse número de software, né, ele permite realizar várias coisas, entre elas cálculos, experimentos, simulações, porque eles exatamente fazem enquanto programa de simulação, eles fazem essa avaliação da validade de um argumento, né? Então, você tem aí, dentro desse contexto da tecnologia, você tem uma série de possibilidades importantes para essa contribuição dentro da modelagem matemática, né?
Então, com esses conceitos, né, apresentados, a gente pode, então, definir o que é modelagem computacional. Então, pessoal, se a gente entender aqui a modelagem matemática como um processo e uma ferramenta, né, e nós entendermos que o uso de tecnologias também como outro processo e outra ferramenta, analisando aqui dentro do contexto educacional, a modelagem matemática ela vai se encontrar exatamente nessa intersecção aqui entre o que é executado por modelagem matemática e o que é feito pelo uso de tecnologias. Então, em suma, a modelagem matemática feita com o uso de tecnologias, ela resulta na modelagem computacional. Então, é por isso que, em primeiro plano, a modelagem computacional é uma área de conhecimento multidisciplinar. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Por que multidisciplinar, professor? Porque ela vai exatamente tratar de modelos aplicados nas mais diversas áreas. Né? Então, por isso, né, a gente tem essa aplicação dos modelos matemáticos, né? E aí, depois da aplicação, sua análise e compreensão, né? De forma fenomenológica, né? Dos problemas mais complexos em várias áreas, né? Como engenharia, ciências exatas, a própria matemática, computacional, ciências humanas, ciências da natureza. Então, quando você trata de modelagem computacional, você está tratando de uma área de conhecimento multidisciplinar em que ela aplica modelos matemáticos por meio de ferramentas tecnológicas para resolver os problemas mais complexos das mais diversas áreas do conhecimento. E aí, por isso que a gente define essa modelagem computacional como uma área multidisciplinar. E aí, a modelagem computacional, ela basicamente ela vai precisar de softwares de modelagem. Né? Ah, professor, ela se restringe somente a software? Não, não é isso. Mas é porque os softwares eles nos dão a base para executar consideravelmente a maioria dos problemas envolvendo modelagem computacional. Né? Então, o que é que chega a ser esse software de modelagem matemática? Ele é uma ferramenta, né? São ferramentas, os softwares, que permitem ao usuário, né, uma série de ações diante de fenômenos matemáticos e científicos. Por exemplo, permite representar, simular, analisar, prever. Então, esses softwares nada mais são do que essas ferramentas que possibilitam esse tipo de abordagem diante de um problema proposto. Né? Então, a ideia, né, qual é a função, o objetivo, o propósito do software? Ele tem um propósito de facilitar a compreensão dos conceitos matemáticos, né, abstratos, aplicando-os em situações do mundo real. Então, esse é o objetivo, esses são os propósitos. Né? Nós temos vários programas, por exemplo, como o MATLAB, o Maple, o Matemática, o GeoGebra, entre outros que nós vamos estar usando como software de modelagem matemática. Vou destacar aqui o GeoGebra porque o exercício prático de hoje, bem como o da atividade, vai ser feito pelo GeoGebra. Tá? E então, diante disso, né, esses aplicativos, esses softwares, eles apresentam algumas características que são importantes e que precisam ser compreendidas. Então, primeira coisa, né, as características dos softwares de modelagem matemática, nós podemos definir 4 importantes. Né? Primeiro, eles apresentam uma interface intuitiva. Né? Então, sempre que você pegar um software de modelagem, você vai perceber que a interface dele, né, o layout, o modo de operar, ele é intuitivo. Por quê? Porque ele justamente tem essa função de facilitar a criação e manipulação.
da ferramenta, dos modelos, né? Outra coisa que é muito boa é a capacidade de visualização. Então, todo software de modelagem ele permite, né, a grande maioria, representações gráficas e animações para uma compreensão mais clara do fenômeno. Então, geralmente, esses softwares eles têm uma capacidade de permitir uma visualização sem tamanho, né? Por meio de representações gráficas ou animações, sejam simulações, enfim. E isso deixa a compreensão do fenômeno mais clara, né? Outra questão é exatamente a flexibilidade que os softwares apresentam, né? Então, eles conseguem se adaptar a diferentes tipos de problemas matemáticos ou das demais ciências, né? E essa flexibilidade ela é importante porque o professor ou o usuário dessa ferramenta ele vai ter condições de utilizá-la em diversos problemas, desde que se tenha uma analogia na resolutividade algébrica, né, na resolutividade geométrica, enfim, na resolutividade matemática. E uma coisa que é interessante também é o suporte às diferentes linguagens de programação. Então, geralmente, esses softwares, a maioria deles, muitos são pagos, outros livres, mas eles permitem, né, eles têm suporte para essas mais variadas linguagens de programação. Então, permite o que? A implementação de algoritmos personalizados, muitas vezes, né? Então, isso ajuda muito, principalmente quando a gente está fazendo uma modelagem mais avançada, né? Porque a gente precisa especificar variáveis, detalhes e condições, então tudo isso é permitido dentro dos softwares de modelagem matemática. E aí, gente, os softwares eles têm várias aplicações, né? E aí, assim, o que é que a gente chama a atenção? Nós vamos destacar, obviamente, a educação, porque é o nosso foco nesse momento de formação, né? Nosso curso de formação de professores. Mas os softwares, eles auxiliam muito na aprendizagem de matemática, de física, de química e de outras disciplinas, né? Então, na educação, eles permitem uma visualização de conceitos e fenômenos com uma rapidez e com uma qualidade que melhora muito a compreensão. E aí, tanto dessa disciplina como de demais disciplinas científicas. Os softwares têm uma aplicação importantíssima na pesquisa científica, né? Eles permitem uma análise de fenômenos, né, por meio de simulações e projeções, né, que essa análise desses fenômenos é de suma importância para o desenvolvimento de inúmeras áreas, diversas áreas. E aí a gente cita aqui engenharia, biologia, economia, enfim, mas de fato o software utilizado na pesquisa na pesquisa científica, o software de modelagem ele tem uma contribuição importante. E aí ele também tem uma outra contribuição importante, que é no processo da indústria, do desenvolvimento industrial e tecnológico, né? Porque nós, por meio da modelagem, nós já falamos sobre otimização, mas é importante que se diga que a indústria ela trabalha com esse conceito de uma forma muito bem definida. Por quê? Porque essa otimização de processos ela ajuda de forma significativa o desenvolvimento industrial, bem como a previsão de desempenho, de sistema, desenvolvimento de produtos. Então, assim, há uma série de ações dentro da indústria que são feitas diante, né, da utilização de software de modelagem matemática, né? E ajuda também na tomada de decisão, porque esses modelos eles formulam, né, hipóteses, possibilidades e respostas a determinados problemas. Então, os softwares de modelagem eles têm uma aplicação importante nesses 4 cenários.
E aí, pessoal, nós temos aqui um organograma que sintetiza as ideias do professor Rodney Bassanese. Nós vamos só repetir um pouquinho aqui essa ideia antes de resolver nosso problema inicial, né? Nosso problema da aula de hoje. Né? Então, o professor Rodney Bassanese propõe aqui 6 etapas, né? Dentro da modelagem matemática. Ele inicia um problema, né? Inicia o modelo com um problema não matemático, e aí esse problema não matemático ele é feito um processo de abstração, que é exatamente a ideia de selecionar variáveis, formular os problemas teóricos, né, matematizar, formular as hipóteses, né, verificar que modelos tem de forma análoga e simplificar. Né? Então, uma expressão, ou seja, tornar um problema não matemático um problema matemático. Depois disso, a gente vai para a resolução, né? E aí a gente verifica se a gente atende ao problema inicial. Se não, a gente faz uma modificação, faz uma validação, né? Se a gente não conseguiu atingir a resposta, a gente faz uma modificação e faz esse caminho aqui, se for necessário, até a aplicação. Então, esse é um organograma que nós fizemos, nós construímos à luz da teoria do professor Rodney Bassanese. Então, pessoal, a gente vai agora aqui apresentar o nosso problema prático, né? Para a gente resolver à luz da teoria do professor Rodney Bassanese. Então, assim, no dia 1º de janeiro de 2024, né, na Praia do Coqueiro, em Luiz Correia, a altura da maré foi medida pelo CHM, né, que é o Centro de Hidrografia da Marinha, apresentando as alturas máximas e mínimas conforme mostra essa tabela. Né? Assim, é possível calcular um modelo para a altura da maré nesse dia. Né? Qual será, por exemplo, a altura da maré às 10 horas? Então, você tem aqui uma hora da manhã foi feita a primeira medição, que a maré estava alta, né? 2 metros. 7 horas da manhã, 0,5 metros. 1 hora da tarde, 2 metros novamente. E às 19 horas, 5 metros. Né? Então, esse aqui é o problema inicial. O que é que nós percebemos? Que as medições foram feitas de 6 em 6 horas, né? E que o fenômeno ele é um fenômeno cíclico. Né? Assim, o fenômeno da maré é um fenômeno cíclico, que nós precisamos, né, se fosse feita uma oficina, enfim, nós teríamos que discutir toda essa problemática, né, antes de resolver o problema, né, explicarmos os conceitos, enfim. Né? Então, esse aqui é o problema inicial, o problema prático da nossa aula de hoje, e nós vamos resolver ele com conceitos matemáticos. Então veja que aqui de início é um problema não matemático, não tem um problema que ele requer uma análise de como é que isso é possível ser feito. Então, pessoal, feito a apresentação do problema prático, né, inicialmente um problema não matemático, agora nós vamos dar início à etapa de abstração, que é a conversão, né, a compreensão desse problema não matemático como um problema matemático. Então, a primeira coisa que a gente faz na etapa de abstração é a seleção de variáveis. E nós percebemos que é um fenômeno que tem duas variáveis. Nós temos o tempo em horas e a altura em metros. Então, essas são as duas variáveis. E por conta de serem duas grandezas que se relacionam, né, a primeira questão que nós levantamos é exatamente que esse problema é um problema que pode ser resolvido de forma cartesiana. Né? Ou seja, é um problema resolvido por funções. Né? Então, você tem duas grandezas e, geralmente, problemas com duas grandezas são problemas facilmente resolvidos, né, por funções. Tá certo? Aí agora nós vamos para a formulação do problema teórico. Então,
de repente, por ser funções, por ser uma formulação cartesiana, nós vamos fazer aqui um gráfico cartesiano de tempo e altura, né? E aí, esse gráfico ele pode ser feito dessa forma, né? Você coloca o tempo no eixo x, né? Seja nas abscissas, né? No domínio, e o y, a altura. Né? Então, você vem aqui, 1 hora da manhã, você tem a altura 2. 7 horas, você tem a altura 0,5. 13 horas, você tem a altura 2 de novo. E 19, 0,5. Então, existem esses pontos. E aí, por esses 4 pontos aqui, o que a teoria nos pede, os problemas, será se é possível construir uma função que passe por esses 4 pontos, né? Esse é o problema teórico, né? De repente tem uma função aqui que faça esse movimento aqui, né? Então, a ideia é exatamente essa. Existe uma função que possa representar isso, e mais, se existir, eu posso definir que valor é esse aqui, por exemplo, né? Quando for 10 horas, que altura vai estar a maré? Então, essas são as questões. Isso é desenvolvido na etapa de formulação do problema teórico, né? E aí, nós, depois de formulado o teorema, o problema teórico, nós vamos para as hipóteses. Então, primeiro, é um evento cíclico, né? Então, como é um evento cíclico, ele se resolve, né? De forma cíclica, né? Dentro da matemática, quais funções representam ciclos, né? As funções trigonométricas. Então, uma função senoidal pode resolver o problema. E provavelmente isso não pode ser generalizado para muitos dias, né? Porque a amarela depende de várias circunstâncias, então a gente não pode fazer uma função indefinidamente. Nós podemos até fazer para um intervalo aí de 48 horas, 72, mas indefinidamente a gente não pode fazer essa generalização, né? De fato, a gente chega aqui nesse problema com uma possibilidade forte. Por quê? Porque já na analogia nós já temos o conhecimento das funções trigonométricas, né? Que é o objeto de estudo do nosso próximo slide. E aí a gente faz, gente, a analogia, né? Analogia é quando nós temos dentro da matemática algo que responde a fenômenos semelhantes. Não estou dizendo que esse fenômeno ele vai ser respondido por, por, por uma função senoidal com perfeição, mas, de maneira análoga, uma função desse tipo, a vezes seno de bx mais c mais d, ela é uma função que tem esse gráfico cíclico. Então, trabalhando-se esses parâmetros A, B, C e D, nós conseguimos, provavelmente, algo bem próximo dessa resolução do problema proposto, né? E aí agora eu peço a vocês que usem, instalem o GeoGebra, pode ser no celular ou pode ser também no computador, para que vocês acompanhem o próximo passo que eu vou fazer, eu irei fazer na tela do computador, mas isso pode ser feito também pelo celular. Inclusive nossa atividade de hoje também vai ser desenvolvida no celular. Então, pessoal, aqui está o software GeoGebra, né? Aqui nessa aba de controle deslizante, a gente cria parâmetros, né? E eu já criei 4 parâmetros, né? Os parâmetros A, B, C e D, né? E aqui eu coloquei a função senoidal, A vezes seno de bx mais c mais d. Então, quando a gente propõe de maneira análoga esta função, né? O que nós temos agora é que ajustar os parâmetros. Então, por exemplo, o que é que acontece quando eu altero o A? Quando eu aumento o A, eu aumento aí a amplitude, digamos assim, né? Eu aumento
a imagem, né, o conjunto de imagem do gráfico senoidal. Né? Amplitude não, amplitude é no eixo X. Né? Então, isso aqui ocorre. Né? Se eu aumentar o B, eu diminuo a amplitude, né? Então fica uma função mais restrita, certo? E o A fica uma função maior ou menor. Né? O C eu faço uma translação no eixo X, e aí eu posso ajustar para qualquer ponto, certo? E o D eu faço uma translação no eixo Y, né? Eu subo o gráfico, eu desço. Dessa forma, o que nós podemos fazer é ajustar em A para crescer ou diminuir a função senoidal, ajustar em B para crescer ou diminuir também a função senoidal, fazer essa translação no eixo X ou essa translação no eixo Y. E isso aqui é o que nós chamamos de modelagem computacional. Né? É fazer exatamente essas curvas irem se ajustando. E aí, pessoal, essa é uma imagem do modelo que mais se aproximou, né, na minha visão da atividade proposta. Né? Então, você tem aqui, eu coloquei os dois pontos, né? E aí eu fiz uma simulação e eu achei que o A 0,75, o B 0,5, o C 1,1 e o D 1,25, esses foram os parâmetros que melhor ajustaram aqui essa curva. Né? E aí a função seria, que melhor representa, seria essa, 0,75 vezes seno de 0,5x mais 1,1 mais 1,25. Né? Lógico que aqui ó, você vê que passa um pouco e aqui também. Né? Então você pode ir fazendo essa brincadeira de tentar ajustar até que a gente consiga chegar ao melhor modelo possível. E isso aqui é o que a gente chama de modelagem computacional. É um problema de modelagem resolvido com auxílio de tecnologias. Então, gente, por hoje a gente encerra nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Nossa atividade é uma atividade prática com GeoGebra, tá certo? E aí eu espero que vocês consigam desenvolver e que essa atividade seja feita de forma significativa, tá bom?